Olá! Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei, você que está aí me assistindo, que hora será que é no seu dia? Depois me conta, tá bom? Que bom ter vocês aqui para a gente falar sobre risoterapia. O que é risoterapia? É o poder do bom humor na vida da gente. Trazer, sim, risada, leveza para o nosso dia a dia. Vamos falar sobre humor? Vamos lá. Antes eu preciso me apresentar, né? Prazer! Eu sou Marina Tosi, eu sou atriz, sou palestrante, estudei saúde mental, sou formada em comunicação e trabalho há mais de 20 anos no mundo corporativo, no ramo da saúde. Ai, meu Deus, como é que a gente junta isso tudo? Sei lá, gente, eu sei que dá certo, sabia? Eu acho que dá certo, né? O terapeuta ligando e falando, quem disse pra ela que dá certo? Brincadeira. E aí eu fui juntando todas essas coisas e pensando como o dia a dia da gente vem sendo cada vez mais estressante, mais pesado e o quanto é importante a gente conversar sobre isso para que a gente traga realmente essa paz. Será que é possível? Vamos ver. Não sei se vocês lembram, e muito do que a gente falou ao longo da nossa vida e que a gente ouvia um ditado da nossa avó que falava assim, rir é o melhor remédio. Claro que a época dela era outra, né? A gente sabe que as preocupações de alguns ou muitos anos atrás eram muito diferentes da velocidade que a gente tem hoje e de tudo que a gente precisa fazer, resolver, entregar, cuidar na nossa vida, no nosso trabalho, em tudo. É tudo muito urgente. Hoje a gente está numa era em que é tudo rede social, é tudo corrido, é tudo para ontem. Como que a gente consegue rir disso tudo? E não é que rir é o melhor remédio mesmo, mas remédio? Pois é. Parece que é só um ditado, mas não. Olha só, existem aí estudos, inclusive quem diz isso não sou eu, é a doutora Silvia do HCOR, doutora Silvia Cury. Eu tô olhando aqui para baixo, Roberto não briga comigo, viu, Roberto? Depois ele vai colocar aí na tela para vocês, para a gente acompanhar juntos. Ela diz que rir é importante para a saúde mental, pois libera uma série de hormônios que contribuem para que a gente não tenha ansiedade, depressão, distúrbios. E por que isso é importante a gente trazer para nossa consciência? Porque cada vez que a gente percebe que o negócio está ficando puxado, peraí, me deixa respirar, me deixa rir disso tudo. Vai mudar alguma coisa se eu ficar sisudo? Não. Então será que pode mudar alguma coisa se eu rir? Provavelmente sim. É isso que os estudos dizem, principalmente os estudos sobre saúde mental e a importância do bom humor na nossa vida. Também tem outro estudo. Segundo pesquisa da Robert Half, o senso de humor é importante no avanço da carreira de 91%, na opinião de 91% dos executivos, e 84% acham que as pessoas que têm bom senso de humor realizam um trabalho melhor. Mas Marina, o que isso tem a ver? Eu ter um senso de humor vai fazer com que eu trabalhe melhor? Então quer dizer que eu, que não sei fazer piada, não sei trabalhar direito? Não, isso não tem nada a ver. É dizer que nós vamos fazer o nosso trabalho sim. Mas, se a gente puder rir de uma ou de outra coisa, se a gente puder olhar para aquilo com um senso de humor, se a gente puder olhar para aquilo de uma forma mais leve, isso vai facilitar o nosso dia a dia e vai facilitar o dia a dia de quem está recebendo também a nossa demanda, a nossa fala. Isso não só no trabalho, mas também no nosso dia a dia. Quando a gente vai pedir alguma coisa para o filho, pedir alguma coisa para a mãe, quando a gente pede rindo, fazendo piada, não é mais fácil da gente conseguir? A gente pode até saber que a gente está pedindo um negócio que a gente já está abusando, mas se a gente está rindo, isso chega de um jeito melhor. E para quem está recebendo também. Vamos pensar nisso, né? Ah, Marina, mas é difícil. Claro que é. E por isso que as coisas vão ficando tão pesadas. Porque a gente vai acumulando, a gente vai ficando cheio das coisas que estão acontecendo, a gente vai dizendo, ai meu Deus, eu não vou dar conta disso tudo, eu tenho que correr, eu tenho que fazer. E aí quando a gente vê, a gente está bravo, a gente está estressado, a gente está reclamando de tudo. E reclamar de tudo não muda nada. Não sei se vocês, mas eu, quando toco o telefone e vem escrito em cima chefe, eu já me tremo toda. Parece que já vem aquele barulho do plantão da Globo e na hora parece que fala, o mundo vai cair, ele vai ligar, ele vai brigar comigo, deixei de fazer alguma coisa. E às vezes ele ligou só para pedir alguma coisa que a gente até já fez. Ah, Marina, o nome disso é Disney. Eu sei que é. É claro que na maioria das vezes ele vai pedir alguma coisa, a gente vai ter que correr para entregar. Mas por que o nosso cérebro já acha que toda vez que tem algum recado ou algum pedido tem que ser o pior dos mundos? Porque a gente se acostumou assim. A gente acha que sempre é uma desgraça. A gente acha que dificilmente alguém vai ligar para falar, eu tava com saudade de você. E aí você vai pensar, mas eu nem tava com tempo com isso, depois eu falo com você. Depois quando? Nosso cérebro tá fazendo isso com a gente. Então, qual que é a nossa função? A gente tem que respirar, pensar e falar, peraí, me deixa atender, me deixa ver o que ele quer.
sem ter a intenção de achar que é sempre o pior dos cenários. Mas isso é um treinamento, acredita? Ah, Marina, mas é que ninguém liga para falar bom dia. Só no grupo da família, né? No grupo de WhatsApp da família tem milhares de bom dias. Que a gente pensa então, essa é uma ligação do meu chefe e ele está no grupo da minha família e me ligou só para falar bom dia. Pode ser que não e provavelmente não vai ser isso. Mas se a gente pensar assim, fica mais leve. Porque sim, o que ele vai dizer pra gente não muda nada se eu atendo ele ansiosa ou não. Então, vamos pensar nisso. O riso, ele provoca reações imediatas que prendem a memória ao cérebro. Sabe quando a gente vai contar alguma coisa de infância ou alguma coisa que aconteceu na faculdade, que só da gente falar, conta aí, que você fala pro primo, conta aí pra eles como é que foi aquilo. Você já ri só de lembrar, a pessoa nem sabe o que é. Mas quando a gente traz essa memória pro cérebro, quando a gente lembra daquilo, automaticamente aquela sensação gostosinha que a gente sentiu no momento que a gente estava vivendo, ela vem à tona. Olha que delícia! Então, que a gente lembre sempre desses momentos, talvez até no momento de estresse, me deixa respirar e lembrar de um momento bom que eu tive. E aí, naturalmente, seu cérebro traz isso. Marina, para, eu não tenho tempo para fazer isso. Ninguém tem, e por isso tem que ser um treinamento na nossa vida, na nossa mente e principalmente no nosso coração. Que a gente consiga respirar e pensar nos momentos que a gente tem, que a gente teve e que a gente ainda vai ter felizes. E é justamente isso que vai trazer esse lugar confortável na nossa vida. E principalmente as memórias que a gente quer fazer. Quando a gente pensa no passado, a gente vai lembrar. Pensa aí, um momento bom que a gente teve da vida. Um aniversário, um presente que a gente tenha ganhado, um momento importante da nossa vida, o casamento, o nascimento de um filho. Lógico que a gente pensa nos momentos mais especiais, mas tem alguns momentos, alguns pequenos momentos, algumas coisas que aconteceram e que acontecem no nosso cotidiano que deixam tudo tão mais gostoso, que a gente possa lembrar disso sempre e principalmente ter mais momentos gostosos assim. Porque é justamente isso que no momento do desespero a gente vai lembrar, a gente vai criar, a gente vai poder ter o pé no chão para seguir em frente. E aí vem uma pergunta, será que tem espaço para o humor nas organizações sérias? Me diz, o que você acha? Não sei, nunca trabalhei numa organização séria. Brincadeira, já trabalhei em muitas organizações muito sérias. Mas, quando a gente pensa no passado, numa organização, numa empresa, parece que para a gente trazer seriedade tinha que estar todo mundo bravo, sisudo, com uma cara fechada, uma roupa apertada, uma gravata. E o mundo mudou. Claro que ainda tem empresas que sim, a gente precisa ter uma seriedade de vestimenta ou tem uma forma, um uniforme, mas não é sobre isso. A gente está falando sobre seriedade. Como eu realizo meu trabalho com seriedade, com competência, com capacidade, com objetividade, com todos esses adjetivos e qualidades que a gente pode colocar. Mas mesmo assim, sorrindo, brincando, mas entregando tudo aquilo que está sendo pedido para nós. E sim, a gente tinha no passado aquela figura, quando a gente pensava em chefe, era alguém com a cara fechada, alguém muito bravo, tinha que parecer que o que a pessoa estava fazendo era muito séria. E é sério mesmo, mas nem por isso a gente vai deixar de fazer de uma forma relaxada, consciente, pensando sobre aquilo. Quanto mais a gente consegue olhar para aquilo de uma forma que seja menos desesperadora ou tentando mostrar uma seriedade, não, tá tudo bem. A gente pode sim ser sério e mesmo assim estar sorrindo, mesmo assim trazendo leveza para aquilo que a gente está entregando, que a gente está fazendo, que a gente está conversando. É uma questão de entender que a entrega e a seriedade do trabalho ou da vida não tem nada a ver com ser sisudo, ser bravo ou ter uma cara assim fechada. Isso aqui, gente, para botox depois é um desespero. É verdade. O que será que vocês acham que a gente deve ter bom humor no trabalho? Pesquisas demonstram, olha só, que funcionários que riem juntos costumam ser mais criativos e colaborativos. Engraçado, né? Que quando a gente pensava em criatividade, a gente pensava em pintura, em crochê, até vou falar. E na verdade, o trabalho do mundo corporativo e a criatividade, eles andam em conjunto, sim. Marina, mas o que tem a ver? Eu vou pintar lá no meu ambiente de trabalho? Às vezes é até uma forma. Ah, Marina, mas eu não trabalho nessas empresas, nessas startups que tem tempo para isso, tempo para eu relaxar, tempo para eu pensar sobre isso. Tem razão, mas se eu tenho criatividade na minha vida, vamos pensar que eu tenho um hobby. Eu, por exemplo, eu sou atriz, eu trabalho no mundo corporativo, mas eu também sou atriz. Eu preciso usar
e fazer crescer minha criatividade. O que eu uso isso no meu mundo corporativo? Sabe quando aparece aquele problemão no mundo corporativo, aquele pepino que todo mundo já pensou numa série de alternativas e a gente não conseguiu encontrar? Pois é nessa hora que a criatividade leva a gente para um lugar do cérebro que a gente não tinha pensado e chega uma solução inesperada. Ah, Marina, não é possível. Pois é, o cérebro é um só, né? E cada vez que a gente vai estimulando ele a trazer opções alternativas, isso é para tudo, no mundo corporativo, na criatividade, nos hobbies. E aí o nosso cérebro vai tendo um leque de oportunidades para usar nos momentos mais oportunos. Então, sim, criatividade tem tudo a ver com o ambiente de trabalho também corporativo. E aí, qual que é seu hobby? Me conta, adoro saber os hobbies. E olha só, geralmente aqueles que incorporam risadas e piadas em sua rotina são mais apoiados em suas iniciativas. Gente, vamos pensar, o chefe da gente vai pedir as coisas. E às vezes não só o chefe, mas também outras áreas vão pedir e a gente vai ter que fazer trabalhos. A gente sabe disso. Se ele ou as outras pessoas vêm pedir pra gente com cara fechada, achando ruim, já não dá uma raiva, você fala, eu sei que eu vou ter que fazer, mas ai que ódio eu ter que fazer da pessoa pedindo assim. Não tem necessidade. Se ele vem no bom humor dizendo, olha, eu sei que tá todo mundo cansado, mas nós precisamos disso, nós vamos ter que fazer do mesmo jeito. Mas isso faz com que a gente tenha mais predisposição para apoiar aquela iniciativa ou um projeto. Chega alguém falando, nós temos que fazer esse projeto. Você fala, meu Deus, eu já tô até aqui de coisa, eu não consigo comer, não consigo dormir, não consigo almoçar e a pessoa ainda vem me pedir um negócio. Só que se ela vem trazendo, gente, nós vamos fazer esse projeto, vamos pensar juntos. Você fala, bom, eu sei que eu vou ter que fazer. Vambora, vamos ver o que dá, vou fazer meu melhor. É isso, é só uma forma da gente pensar diferente. Entregar, a gente sabe que vai ter que entregar. Mas como que a gente muda ali o nosso cérebro? Tanto para pedir como para entregar. São formas da gente ver a vida, não só no trabalho, mas em tudo. Mas Marina, é fácil fazer isso? Claro que não. Se fosse fácil, a gente estava aqui falando de outra coisa. A gente estava falando aqui de receita de comida. A gente estava falando de ciclismo. Enfim, a gente estava falando de qualquer outro assunto. Mas se a gente está falando sobre a importância do bom humor, é porque realmente é uma coisa difícil. E aí vem mais uma pergunta. O bom humor é sempre uma escolha. Pois é, vamos pensar sobre isso. A gente foi hoje para o trabalho, já saiu atrasada. A pessoa que já ia ficar na entrada também se atrasou. E aí a gente, na hora de sair, derruba o leite na roupa. E aí a gente já tá descabelada. E aí a gente entra no carro e vem um cara ainda e fecha a gente. Eu ainda falei, cara, não fiquem bravos comigo. Pode ter sido uma mulher que também fechou. Caralho, tem uma batida ali. Eita, porra. E aí a gente já fala um palavrão, e aí já chega no trabalho pensando assim, ai meu Deus, olha só, o jeito que eu chego aqui estressado. Isso vai mudar alguma coisa? Às vezes a pessoa que te fechou nem sabe que te fechou. Ela também estava atarantada com as coisas dela e colocou o carro na sua frente sem saber. Ai Marina, mas isso é achar que o mundo é muito perfeito. Não, e esse é o ponto. É a gente que tem a ingenuidade de achar que pra gente ser feliz ou pra gente ter paz no coração, o mundo tem que ser perfeito. A pessoa tem que dirigir do jeito que a gente acha que ela tem que dirigir. A gente fica estressado que o carro na nossa frente tá mais devagar do que a gente gostaria. A gente acha que o ônibus tá mais lotado do que a gente queria que tivesse. E isso vai estressando a gente. Mas vou contar uma coisa. O mundo é assim. O mundo é assim para mim, o mundo é assim para você, o mundo é assim para todo mundo que está aqui assistindo e conversando. O mundo não vai mudar, mas como que a gente se comporta em relação ao que acontece com a gente na vida? Pois é, tem um ditado budista que diz assim, no verão faz calor e no inverno faz frio. Nossa, jura? Meu Deus do céu, que grande descoberta! Pois é, mas o que esse ditado quer dizer? Que o mundo é como é. Não adianta a gente gostar disso ou não, a gente se incomodar com isso ou não. Ai, eu odeio calor. Nossa, no calor eu fico suando. É, você mora num país tropical. Ai, mas eu não gostaria. Tá, mas você pode mudar daqui? Ou você pode morar em outra cidade? Não. Então reclamar não vai mudar nada. A estação do ano é essa aí mesmo. Todo mundo já sabe como é que ela funciona. E no inverno faz frio. Eu odeio frio. Nossa, eu passo mal no frio, eu não gosto de fazer exercício. As coisas são como são. Então, apesar disso parecer óbvio, a gente age como se não fossem, né? Ai, olha o mundo, o jeito que tá e o jeito que eu fico estressada. Não, mas peraí, nós vamos ter que transformar um mundo para cada um, porque o jeito que para mim é perfeito é de um jeito, o jeito que é para o outro é de outro. E aí o mundo vai ter que ser personalizado para a gente estar em paz? Não, a vida é assim. Agora, como a gente reage a isso é que faz o nosso dia a dia ser leve, pesado ou maluco. E aí, nós sempre vamos ter motivos para ver o lado ruim das coisas, sempre.
sempre. Então a gente fala, nossa, como tá quente. Ai, meu Deus do céu, eu tô suando, eu tô passando mal. Ai, como aqui tá frio. Olha, olha o jeito que eu tô tremendo. Mas a gente sempre tem, então, que ver o lado ruim das coisas, a gente sempre tem motivo para ver o lado bom das coisas também. Uma questão de escolha. Ai, Marina, mas não é fácil. Não mesmo, não mesmo. E eu concordo, é difícil mesmo. E a gente tem que se acostumar a fazer isso. Porque quanto mais a gente se acostuma a reclamar, nosso cérebro, ele é uma máquina, ele se acostuma a reclamar. E quando vê, a gente está reclamando de tudo. Aí a gente está reclamando que o trânsito está ruim, a gente está reclamando que a temperatura está ruim, a gente está reclamando que a comida aquele dia estava fria. Vamos ver sempre o lado positivo das coisas? Ah, mas isso é achar que a gente está sempre na perfeição. Mas é uma forma de ver as coisas. Ah, mas você já sabia que existe a positividade tóxica, que ela é perigosa? Sim, quando ela não é verdadeira. Quando eu digo, ai, que delícia que eu tô nesse lugar aqui, que tá um calor horroroso, que eu tô derretendo e tô muito feliz porque eu tô aqui mesmo suando até desmaiar. Não é verdadeiro. Mas eu penso assim, olha, eu tô suando agora, mas daqui a pouco eu vou embora, vou poder tomar um banho. Ou, que bom, eu moro aqui num país tropical, imagina se eu morasse num lugar que todos os dias faz um frio abaixo de zero. É a forma da gente enxergar. E eu concordo que não é fácil. Cada vez que a gente perceber que a gente está indo para o lado negativo, a gente pensar, deixa eu procurar o lado positivo aqui. E a gente acha. Sempre que a gente quer, a gente acha. E é um desafio. Então, para a gente se desafiar e pensar, eu vou conseguir encontrar um lado positivo de uma situação tão horrorosa como essa? Porque a maioria das vezes a gente tem situações horrorosas. E sim, vai ser o desafio para nós mesmos pensar, daqui, o que eu posso tirar de positivo? E aí me conta, o que você conseguiu tirar de positivo de uma situação que pode ter sido a pior da tua vida, ou algumas situações do cotidiano. Mais um ponto, ensinaram pra gente que a gente sempre tem que pensar no outro, e a gente tem que pensar mesmo. A gente tem que cuidar dos nossos filhos, a gente tem que cuidar das pessoas que estão junto com a gente no trabalho, a gente tem que cuidar da nossa família, mas quem cuida da gente? E aí tem uma máxima, né, que a gente sabe no avião, É horrível isso. O comandante diz, se tiver uma despressurização, as máscaras de oxigênio vão cair e coloque primeiro em você e depois ajude quem está do seu lado. Seja uma criança, seja outra pessoa que precisa de ajuda. Isso é ser egoísta? Não, porque a gente só consegue cuidar do outro quando a gente cuida da gente mesmo. A gente só consegue olhar para o outro e pensar no que o outro está precisando se a gente já está cuidado. E só a gente pode fazer isso por nós. Então a gente cuida da gente e aí sim a gente pode cuidar de quem está perto da gente, de quem está longe, de quem está precisando. Então isso não é ser egoísta não, isso é se amar. E amor próprio é o melhor amor que pode existir. E depois desse amor, claro, amar infinitamente e compartilhar todo o amor que a gente pode com todo mundo que a gente já ama e que precisa da gente. Com essa correria toda que a gente tem, às vezes a gente fala, ai, vamos meditar, vamos respirar. E virou até meme, né? Pessoa meditando e dizendo, vem logo, paz interior que eu não tenho o dia inteiro. A gente acha isso engraçado, mas a gente quer mandar em tudo, até na paz. A gente quer que a paz venha na velocidade que a gente espera. A gente é muito metidinho, né? Meditação, claro que com a correria que a gente tem, você pensar que você vai conseguir parar um momento do seu dia para sentar, fechar os olhos e respirar, é capaz do chefe da gente passar e falar, enlouqueceu, eu sabia que esse dia ia chegar, olha que louca. A gente sabe disso. Mas sabiam que meditar não é só parar, respirar? Não, tem várias formas de meditação. Contemplação é uma forma de meditar. Contemplação, mas o que é isso? É observação. Tá chovendo, a gente para, observa e fala, olha só a chuva, olha só que bonito o desenho que ela faz quando cai nas árvores. Nossa, Marina, vão dizer, ela tá drogada, veio doida trabalhar assim. Não é isso. Mas é a gente admirar. Ou no fim de semana a gente vai pra praia. E aí aquela bagunça, criança, aquele barulho da gente entrar no mar, todo mundo falando, o som. E aí a gente olha pro mar e contempla. Olha a imensidão disso daqui, olha que bonito o desenho que a onda faz. Isso é meditar. Acredita? Então, a gente tem várias oportunidades de meditar e às vezes a gente nem sabe que está meditando. Às vezes a gente já faz isso. Ah, eu amo planta. Eu vou regar minhas plantinhas. Isso é meditar. É o momento que você está ali regando, doando, trocando, pensando. Marina, mas minha vida é uma loucura. Eu não consigo fazer isso. Eu não consigo ver se está chovendo ou não. Ver se o mar está aí ou não. Você toma banho, não toma banho? Espero que tome, senão o pessoal vai bater aí na sua casa, não é? Você não tomou banho hoje. Você!
O momento do banho é o momento que você tá ali, que você não vai poder fugir, que você não vai correr para fazer outra coisa, ou pelo menos não deveria, né? Mas quantas vezes a gente tá ali tomando banho e pensando, eu vou fazer a lista do supermercado, eu tenho que colocar tal coisa, eu vou sair daqui, já vou fazer... Você vai sair dali enquanto você não tomar o banho? Não. Então respira. Sente a água batendo em você, pensa que bom esse momento que eu tô aqui, que eu tô com o pé no chão, que eu tô vivo, que eu tô desfrutando desse presente maravilhoso que é a vida. Ah, Marina, mas não é fácil. A gente já falou sobre isso, fácil não é. Mas a gente tem que treinar o nosso cérebro, porque cada vez que a gente acha que tá ali pensando que vai fazer 1000 coisas, a gente não consegue, porque a gente tá ali e não vai fazer tudo isso que a gente tá dizendo, que o nosso cérebro tá nos levando a pensar. Vou pensar. Hoje no banho eu vou meditar. Como? Ah, Marina, a água do planeta. Não, mas não tô dizendo que é para tomar um banho demorado para meditar, não. É enquanto tá tomando banho e pensando que essa água aqui limpe tudo que eu tive de preocupação hoje e que me renove as energias. Pronto, meditou em 3 segundos. Vamos trazer uns cases aqui, uns casos, uns exemplos para a gente fazer uma brincadeira. Vamos pensar que seu chefe chega às 17h55 te pedindo um relatório. Detalhe, você sai às 18h. O relatório você sabe que vai levar pelo menos 2 horas para fazer. Alternativa A, você reza para conseguir não meter a mão na cara dele. Alternativa B, você imprime seus boletos e deixa em cima da mesa para você lembrar qual é o seu propósito de vida. Alternativa C, você sai correndo pela rua gritando chega, chega. Ou alternativa D, você finge que o telefone tocou e é o seu gato falando que está precisando de mais ração. Claro que não dá para ter nenhuma dessas alternativas, mas ele não vai deixar de fazer isso. Você pode até conversar com ele, de repente tem aí, se ele te der abertura, né? Claro que isso é uma brincadeira, mas isso vai acontecer algumas vezes na vida. E qual é a forma da gente encarar? É ficando bravo? A gente é humano. Tem hora que a gente fala, meu Deus, por que ele não me pediu isso? Ele teve o dia inteiro para me pedir isso. Às vezes vai ter jeito e às vezes não. Como que a gente consegue manejar os nossos sentimentos ao longo do dia? Outro caso, chega uma multa do condomínio porque a sua vizinha disse que você estava fazendo barulho no apartamento. Detalhe, o dia que ela disse você tinha ido viajar, você nem estava em casa. Alternativa A, você liga para ela e diz, você é médium espírita? Que você fica escutando espírito na casa dos outros? Alternativa B, conta no grupo do condomínio tudo que você sabe sobre ela. Brincadeira, brincadeira. Alternativa C, sequestra a cachorrinha dela e diz que só devolve quando ela retirar a denúncia. Brincadeira também, Luísa Mel não vem atrás de mim. Alternativa D, faz um bolo com laxante de presente. Também tô brincando. Mas a gente sabe que vida em sociedade não é fácil. E às vezes, ou muitas vezes, acontecem situações que tiram a gente do sério. Tanta coisa acontecendo e as pessoas parecem que fazem as coisas para irritar a gente. Mas não, é o mundo sendo o mundo. E aí, claro que aqui a gente está trazendo alternativas de brincadeira, mas como que a gente traz leveza para isso? Tem situações que realmente vão deixar a gente muito abalado, irritado e com vontade de fazer um monte de coisa que a gente não pode fazer. Mas a gente precisa respirar, pensar e deixar a raiva vir, sim, deixar os sentimentos virem e agir só depois que isso passar. Ai, Marina, você tá me dizendo para eu não ter raiva? Não, eu nem poderia dizer isso, porque não tem como. Os sentimentos, eles vão acontecendo ao longo do nosso dia. Vamos pensar, a gente começa um dia relaxado. Ao longo do dia, a gente vai tendo sentimentos de raiva, de ansiedade, de angústia, de sono, de tristeza, de felicidade quando você encontra uma pessoa que você estava com saudade, de desespero de ter que fazer alguma coisa que você não tinha lembrado. A gente tem uma série, um carrossel de sentimentos passando pela nossa vida, pelo nosso coração, pelo nosso cérebro o tempo todinho. O que vai fazer com que a gente não entre em desespero? Como que a gente lida com isso? Então a gente sabe que a gente vai passar por isso, que a gente consiga sim respirar e falar, tô sentindo raiva agora, deixa eu esperar a raiva passar para eu tomar atitude, calma. Eu tô triste, eu não queria que isso tivesse acontecido, me deixa esperar esse sentimento passar. Porque a gente não consegue impedir os sentimentos, eles acontecem, a gente é humano, mas como que a gente lida com esses sentimentos que vão trazendo a leveza ou a vida pesada que a gente vai escolhendo ter? É fácil? A gente já falou sobre isso, fácil não é não, mas a gente sempre tem que ir fazendo essas escolhas ao longo do nosso dia e principalmente ao longo da nossa vida. A vida passa muito rápido, que a gente escolha sempre ser feliz, mesmo ou principalmente nos momentos mais difíceis. Esses são aqueles que a gente tem que buscar força, buscar talvez a religião e cada um tem a sua,
para conseguir fazer aquilo que é o melhor para a nossa vida e para o nosso futuro. E aí vem uma pergunta: qual é o limite do humor? Porque o humor também tem limite, né? Então às vezes a gente brinca, a gente fala, eu estou usando aqui esses cases, que lógico, são fictícios, baseados em fatos reais, mas fictícios, mas para a gente trazer risada em situações que são chatas do dia a dia. Mas o humor tem limite? Tem que ter. Principalmente quando a gente pensa na nossa vida, na nossa sociedade, seja no mundo corporativo, no nosso trabalho, ou seja dentro da nossa casa, com a nossa família, ou seja no grupo de amigos, o limite do humor é sempre quando chega o respeito do outro. Se eu desrespeito você, o limite acaba ali. Eu não posso fazer nenhum tipo de brincadeira que interfira aquilo que o outro se sente invadido ou desrespeitado. Ai, Marina, mas hoje em dia tem muito mimimi. Cada um é de um jeito. Talvez o que para mim seja uma bobagem e eu dê risada junto com a pessoa, para o outro pode gerar um gatilho que a gente nem sabe que para ele aquilo não é uma brincadeira. Então eu não posso. Se eu percebo que aquilo é uma brincadeira para a pessoa que chegou de um jeito que não foi bacana e que atingiu e gerou mal, isso não é humor, isso é ofensa. Mas Marina, como que eu vou saber? Como que eu vou saber qual que é o limite dele, daquele? Cada um tem um limite. Pois é. E aí a gente só consegue saber qual que é o limite do outro conhecendo o outro. Se a gente chega na casa de alguém, a gente vai abrindo a geladeira dele sem perguntar nada? Claro que não, isso é falta de educação. A gente sabe. Com o humor é a mesma coisa. Se eu faço uma brincadeira e que eu vejo que para ele não bateu legal, eu não podia ter feito aquela brincadeira, eu não conhecia ele o suficiente. Ah, mas ele já é meu amigo há 20 anos, eu já sei que ele é brincalhão também. Tudo bem, não tem ofensa. Ah, um colega de trabalho que acabou de chegar, eu não posso brincar. Mesmo que eu faça a brincadeira que eu ia fazer com ele, com várias outras pessoas. Talvez para ele bata de um jeito que ele não entende como graça. E aí não pode fazer. E é importante a gente trazer isso, até pelo respeito que a gente tem e que a gente espera que tenham por nós. Então a gente sempre tem que respeitar para que o limite entre as pessoas e a boa convivência seja preservada. A doutora Ana Cláudia Arantes, ela é especialista em cuidados paliativos e ela fez uma pesquisa com uma série de pacientes terminais, aqueles pacientes que já sabem que chegou o momento da partida deles, independente de qual religião ou de qual crença a gente tenha, ele sabe que chegou no momento final da vida dele. E ela ouviu em todas as situações que eles disseram que deveriam ter vivido mais, rido mais, e nem é a música não, tá? Mas ninguém disse, eu devia ter trabalhado mais, eu devia ter sido mais enérgico com as pessoas, devia ter brigado mais, devia ter sido mais sério. Então, que a gente traga esse ensinamento, podendo pensar na nossa vida como um grande presente que a gente desfruta todos os dias. Se a gente pode escolher e se a gente quer ter leveza, bom humor, que a gente possa trazer sim essa forma da gente viver, esse espírito e sim olhar para a nossa vida e pensar, lógico, eu me estresso, eu tenho uma série de coisas, mas como eu estou reagindo a isso? Estou reagindo da melhor forma que eu poderia reagir. E isso sim é o maior presente que a gente pode ter. Para finalizar, eu gosto de trazer uma frase, o Roberto vai colocar aqui para vocês. Eu vou ler para vocês essa frase, tá? É do Paulo Gustavo e quem não riu, né? Quantas milhões de pessoas riram com Minha Mãe é uma Peça? Eu vou ler a frase que ele disse e que ficou famosa. O humor salva, transforma, alivia, cura, traz esperança para a vida da gente. Rir é um ato de resistência. Paulo Gustavo, quando ele falou disso, por que rir é um ato de resistência? Resistindo a quê? Gente, a gente esquece das coisas muito rápido, né? A gente viveu tantas coisas e a gente vive tantas coisas todos os dias. A gente viveu uma pandemia, a gente vive vários desafios, momentos adversos e mesmo assim a gente segue. E se a gente está aqui conversando, se aqui a gente está pensando em formas de trazer humor para a nossa vida, se a gente está assim olhando para os nossos problemas e falando, eu tenho alternativa? Tenho, então eu vou rir disso. Eu consigo olhar para a minha vida com bom humor, essa é a maior forma, maior ato de resistência que a gente pode ter. Então, que a gente siga aí com essa palavra no nosso coração, pensando que a gente consiga trazer sempre os melhores momentos e as melhores risadas para a nossa vida, para quem está com a gente. Que a gente sim ria muito, hoje e sempre.
Um beijo enorme para vocês. Mandem para mim os comentários para a gente conversar bastante. Vai ser uma delícia a gente trocar. Esse é um assunto que eu amo conversar e tem muito aí para a gente ouvir de vocês, contar experiências e poder compartilhar com todo mundo. Um beijo enorme e até breve.